Muito bem, quantos irmãos estão lá embaixo, os que aqui estamos, vamos aproveitar bem esse momento. Nós somos desafiados a estudar um capítulo da Bíblia por dia. Quantos tem as Bíblias nas mãos aí? Quantos têm e estão com elas, né? Levante a Bíblia bem alta aí, eu quero ver. Muito bom. Eu quero convidar você para abri-la no livro de Romanos, capítulo número 2. É o capítulo que devemos refletir e meditar nesse dia. Então, eu quero convidar a você, por favor. Mas antes de nós lermos, eu não vou cantar como esse grupo canta, sabe? Mas como tem pouca gente, eu vou fazer um solo para os irmãos agora. Mas o hino de número 109, abra o seu hinário. 109. É conhecido? Cadê os cantores que podem me ajudar aqui, hein? 109. Pelo mal perdido andei, longe do meu. Que bonito, irmãos, ouvir vocês cantando, olha. Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão, salvou-me, conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Bonita música. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Amém? Vamos aproveitar esse momento. Romanos, capítulo de número 2. Eu vou começar com o Sandro lendo o primeiro versículo. Cada um de nós vamos aqui ler um versículo. E você vai escolher entre os versículos do capítulo 2, que são 20, 30, 29, aquele que mais trouxe alimento para a sua alma nesta hora. Sandro, por favor. Portanto, Versículo. quando julgas, é indesculpável, ó homem, seja quem for, pois tu condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, pratica os mesmos atos. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que
Pensas que te livras do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? 5. Mas segundo a tua dureza e coração impedinente, acumulas contra ti a mesma ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Assim, ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas ira... Perdi aqui. 7. Mas ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra, e paz a todo aquele que pratica o bem, a judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque as pessoas que Deus aceitam são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E, de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas? Instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes. Abominar os ídolos, e lhe roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois a Escritura Sagrada diz: os não-judeus falaram mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. Se tu guardaste a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. 27. Se é aquele que é incircunciso, por natureza cumpre a lei.
Certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. 28. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem a circuncisão a quem é somente na carne. Antes, o judeu é o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amigos, irmãos, Romanos é um dos livros mais profundos da Bíblia Sagrada. É um dos livros em que Paulo apresenta de maneira profunda a teologia da justificação pela fé. O que é a justificação? Justificação é o ato de Deus de tornar o pecador uma pessoa justa. Há 3 palavrinhas na teologia bíblica que merecem consideração: justificação, santificação e glorificação. Deus olha para mim e para você pelos méritos de Cristo e diz: olha, o Francisco é um pecador, não tem nada de bom, mas ele aceitou a Jesus como seu Senhor. Eu vou acreditar os méritos de Cristo na conta dele. E Deus olha para mim, doutor Bicudo, como um homem justificado. Amém? Olha para você como uma pessoa justificada. E Paulo aqui, ele faz distinção, porque os romanos estavam enfrentando um preconceito entre os gentios e os judeus. Os judeus eram circuncidados, os gentios não, e estavam aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Nesse contexto de Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, especialmente aqui no capítulo 2, eu quero que o microfone circule, por favor, e quero que todos contribuam, dando as suas ideias. No texto que você leu, que é muito teológico, mas dá para tirar lições, que texto foi que lhe chamou a atenção e por quê? Se não manifestar espontaneamente, eu vou, então, espontaneamente indicar. Humberto? A minha pergunta é a seguinte: que texto da Bíblia mais lhe chamou a atenção e por quê do que nós acabamos de ler de Romanos 2? Bom, Romanos 2, ele, como o senhor falou, ele é muito teológico. Na verdade, eu estava acompanhando aqui no Reavivados. Isso. E eu tenho, sabe, todo o contexto de Romanos fala do aspecto legal, né? Uhum. Que é legal nos dois sentidos, né? Faz bem e está na lei de Deus. Que a gente se sente assim, outra pessoa, porque Deus pede para que a gente não condene, Deus nos justifica, basta que nós nos entreguemos, que na frente de Deus nossas vestes são limpas, nossa culpa é jogada fora, lançada no fundo do mar. E Romanos, ele mostra muito isso, ele começa falando que o Evangelho é para todos, né? Abertura. Legal, muito boa contribuição. Veja, não há distinção, as boas novas de salvação não é somente para judeus, é para quantos, minha gente? Para quantos? Para todos. Meu irmão. Me chamou muita atenção o versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Isso é uma coisa que eu estou praticando, estou me esforçando bastante para praticar. Não há acepção de pessoas para Deus, e eu tenho que fazer o mesmo caminho. Amém, querido. Irmãos, veja bem, você está numa fila de banco e chega uma pessoa toda suja, fedendo, nariz escorrendo, onde está bem feia, há 1 mês, 2 meses não toma banho, cabeludo, barbudo, sujo, não que a barba suja, né? Ao contrário, mas certo? E ele vem na sua direção. Qual é a sua atitude nessa hora? Misericórdia, né? Fugir, né? Irmãos, olha, esse texto não é só acepção no aspecto de limpeza,
mas de cor, de raça, é mesmo de cultura, de nível social. Eu recordo quando estava em Aracaju, eu era estudante, eu estava numa fila de banco, Bradesco, e vinha, e todo mundo, irmãos, vinha um moço com essa característica, e todo mundo que estava na fila, antes das 10 horas, abria o banco, fugia, e eu estava ali também na fila, e Senhor Deus, não mande ele vir em minha direção também não, porque também eu vou fugir, Senhor. É terrível, irmãos, mas graças a Deus, o Senhor me atendeu, me acalmou o coração. Alguém da fila foi até a pessoa, não esperou que ele viesse, ficou perto dele, colocou a mão no ombro, tirou de lado, levou para um lugar ali e ficou conversando com ele. Irmãos, sem dúvida o contexto de Paulo, a acepção de pessoas era judeus e gentios, porque os judeus se achavam guardadores e guardiões do Torá e dos princípios bíblicos, e achavam que eram só para quem? A salvação? Para eles. E Deus mostrou através de Paulo que não era só para eles. Parabéns pela bonitinha do texto. Irmão. Gostaria de contribuir aqui no versículo 9, onde diz que tribulação e angústia virão sobre a alma de todo homem que faz mal, desde o judeu e também o grego. Aqui fica claro, o apóstolo Paulo revela a igualdade da humanidade perante os homens. A igualdade, isso é muito importante. Por quê? Todos pecaram. Então, depois da declaração dele mais adiante, todo mundo pecou e todo mundo carece da misericórdia de Deus. Então, é muito importante esse texto. Ok, boa contribuição. Aqui, irmã Ira. Aqui no versículo 5, me chamou a atenção que Deus diz o seguinte: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então tem um pagamento para quem tem essa dureza de coração. Irmã, olha, tem um pagamento, e o seu nome inicial é ira, a ira de Deus, não é verdade? Então vejam bem, queridos, não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que a gente semeia, a gente vai o que mesmo, gente? Colher, ok? Aqui na frente, por favor. Eu gostei do 2:13, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Eu vejo um alerta para a gente, né? Porque muitas vezes a gente diz que conhece, mas não basta conhecer, tem que praticar também, obedecer à lei. Legal, boa contribuição na área. O conhecimento bíblico não é teórico, ele é pragmático, é você internalizar e viver esses conceitos. Irmão, Jô. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram a glória e a honra incorruptível. Então aqui está dizendo que a vida eterna é para aqueles que perseveram. Amém. Não é verdade? Aqueles que procuram uma vida incorruptível, não nesse mundo, mas uma vida que está para vir. Não é verdade, pastor? Então, vem cá, gente, me ajude aqui, ajudando ele também aqui. A vida eterna. Para quem é a vida eterna? Para todos, tá certo? Todos têm o mesmo que mesmo, irmãos. Direito a usufruir da vida eterna. Não é somente judeus, mas também quem? Gentios no contexto de Paulo. Mas vejam, aqueles que vão alcançar a vida eterna, eles têm algumas características. Me ajude, quais são elas? Uma, perseverança. O que mais? Vamos lá. Fidelidade. O que é incorruptibilidade? Palavra grande e bonita, né? Me diz aí. Não se apegar às coisas do mundo e se desfazer delas. Se tornar uma pessoa incorruptível. E o que é uma pessoa incorruptível? Não estar em conformidade com o mundo. O que é não estar em conformidade com o mundo? Não ser corruptível. Não ser corrupto. O que mais? Ele tem a resposta. Não tem. Parabéns, irmãos. É isso mesmo. É tudo que ele disse.
Quer falar? Ah, ele quer falar também. Para você o que é? Ser justo. O que é ser justo? Ser incorruptível. O que é ser incorruptível? Ele está me enrolando aqui, tá certo, irmão? Ser justo e ser incorruptível. Vamos ver aqui, rapidinho, uma definição legal, né, de um jurídico aí. No contexto hebraico, ser justo é muito mais do que não ser culpado. É ser totalmente isento de qualquer culpa, porque o julgamento deles era moral e até o âmago do ser. Na linguagem humana, ser justo é muito superficial, é simplesmente dizer que você foi absolvido porque não há provas contra você. Deus é mais além do que isso. E o incorruptível? Incorruptível está relacionado à corrupção. A corruptibilidade é esse corpo e as coisas que a gente faz no pecado. Isso também é desconsiderado por Deus, isso não existe, né? Então, esposa de advogado também é advogada. O que você acha? Chegando agora, pastor. Então, o chegar agora, a diferença para ele, o justo e incorruptível, ele foi muito feliz na definição do justo. Para você, o que é uma pessoa incorruptível? Incorruptível. Incorruptível é aquele que não pratica pecado. É possível? No nosso estado é impossível. Na graça de Cristo é possível. Amém, amém. Olha. Pastor. Oi. Aqui. Cadê você aqui? Ah, sim, tá bom. Vamos lá. Foi no Aurélio, tá? Incorruptível, inquestionável, perfeito, puro, correto, certo e reto. Olha, é possível ou não é possível? É possível, porque a Bíblia diz que existia um homem, Jó capítulo 1, versículo 1. Existia um homem aonde, pessoal? Na terra, cujo nome era, e ele era o que mesmo? Não é você não, viu, Jó? Pode ser você também, Jó. Era um homem o quê? O que ele era, minha gente? Íntegro. Íntegro, o que mais? Justo. Ei, casal, só porque eu falei vai embora? Não, né? Era o quê? Reto. Íntegro, o que mais? Reto, o que mais? Temente a Deus e se desviava de quê mesmo? Do mal. Então, quais são os ingredientes de uma pessoa que quer alcançar a vida eterna? Fidelidade, perseverança, integridade, retidão, o que mais? Fidelidade, já falamos, honestidade. Fé. O que é fé? Sem querer, diga aí. Espera aí, um pouquinho só. Eu vou dar a palavra para aí a pouco, viu? Tá aguardando. Aguarda aí, meu amigo, tem calma. Que não julga. Aqui está no primeiro verso, porque a gente, às vezes, está encontrando a moralidade dentro da Escritura, e vai crescendo, e vai se achando muito justo, aí passa a julgar aqueles que não são. E é algo, assim, muito inerente ao ser humano fazer isso, julgar, e é a parte mais difícil, eu acho. Olha, minha gente, aquele que quer ir para o céu, ele quer ter a vida eterna, ele precisa ser uma pessoa que mesmo justa. E veja, a Bíblia diz, não julgueis pela aparência, mas sim pela reta justiça. E quem é que deve julgar? Quem? Quem, irmãos? Só Deus, porque Ele é o único que é mesmo, gente. Não se ache juiz do seu irmão, não. Ah, vem cá. Então eu vou julgar a Nayara. Irmão, se eu for julgar a Nayara, eu vou julgar pelo meu conceito de justiça. E esse conceito de justiça meu é como trapo de que mesmo, irmãos? De imundícia. Se ela me julgar pelo seu conceito, também está uma advogada aqui, veja bem, ela vai me condenar com todas as leis que existem aí, porém, a justiça humana é falha, Por favor, aí atrás, meu amigo, vamos lá. Tá, o Romanos capítulo 2, verso 4, o que eu gostei foi esse versículo aí. Ó, desprezais tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, porque essas qualidades aí é o Espírito Santo que nos dá, né? Para nós ter um caráter semelhante ao de Cristo. E tendo um caráter semelhante ao de Cristo, ele nos leva ao arrependimento, reconhecendo Cristo, o justo, o único justo, que a gente pode se apegar como nosso defensor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, você despreza as riquezas da sua graça. Olha, quais são as riquezas da graça de Deus? Primeira riqueza, Deus me amou tanto que deu o que mesmo, irmãos? Seu único filho.
um presente de Jesus. É uma riqueza ou não é? É uma riqueza. Você despreza Cristo. Outra riqueza do céu, o Espírito Santo, quando eu subir ao Pai, eu não vos deixarei o que mesmo, irmãos? Mandarei o que mesmo? O Espírito Santo para que esteja com você durante todo o dia até a consumação do que mesmo? Do século. Eu pergunto a você, o Espírito Santo é uma riqueza do céu para nós ou não é? Mas qual é o papel do Espírito Santo? Hein? Convencer. Só é esse o papel dele? O que mais? Hein? É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento? O que mais? Hein? Nos guiar? O que mais? Já falou convencer? O que mais? Hein? Instruir? Já foi? O que mais? Irmãos, a Bíblia mostra claramente o ministério e o magistério do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o homem, o mundo que é mesmo? Do pecado, que mais? Da justiça e que mais? E do juízo. Então, o que significa isso? O Espírito Santo me convencer do pecado. Ele vai dizer o seguinte, olha, que o pecado é mau, que o pecado é terrível, que o pecado crucificou aqui na cruz, irmãos. Cristo Jesus, ele vai me levar essa consciência no meu coração da gravidade do pecado. O pecado separa, o pecado nodoa, mancha, o pecado separa, destrói e mata. Então, quem me dá nojo pelo pecado, quem é? É o Espírito Santo. Mas ele me convence do pecado, da justiça. O que é isso? Coloca, quem é a justiça? Não é uma definição etimológica simplesmente, a justiça é uma pessoa. Quem é essa pessoa, irmãos? Cristo Jesus. Então coloca Jesus no seu devido lugar. Então o pecado, o Espírito Santo me convence do pecado, mostra o que é o pecado. Pecado não é somente transgressão da lei de Deus, é errar o alvo. Tudo aquilo que me afasta de Deus é pecado. Ele me mostra quem é Jesus, é a solução do pecado, mas ele mostra que um dia todos nós iremos comparecer perante o que mesmo, irmãos? O tribunal, porque iremos agora ser julgados. E a irmã fez boa colocação. É natural da minha natureza pecaminosa estar o que mesmo, irmãos? Julgando as pessoas. E eu julgo pelo meu fórum, pelos meus conceitos, pelos meus preconceitos. Ah, interessante. Eu pergunto, uma criança que nasce hoje, você deixa ela sozinha andar? Ela nem anda. 1 ano ainda não anda, algumas, né? E quando começa a andar, você deixa ir para o shopping sempre sozinho? Não. Irmãos, e às vezes uma pessoa recém-batizada, ou quem sabe até mesmo batizada há algum tempo, tem uma postura talvez diferente da sua, e você começa a julgar pela sua aparência, pelo tamanho da sua vestimenta, pela cor dos seus olhos, pela a sua conta bancária. Por favor, tenhamos cuidado. A palavra do céu e de Deus nos admoesta. Olha, vocês têm abandonado essas riquezas e têm tomado posição de juiz. Só existe um juiz no céu, que é? Mas só existe um juiz, quem é? É Deus. E um dia nós iremos comparecer perante o tribunal do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, é um presente. Vocês desprezam Jesus, desprezam o Espírito Santo, desprezam os anjos de Deus, que estão como ministros dele aqui na terra para te proteger e para te guiar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás o que mesmo, irmãos? Atingido. Temos a orientação tamanha da Bíblia Sagrada, os conselhos e exemplos. E por que você então despreza as graças ou as maravilhas ou os presentes, as riquezas do céu? Por favor, irmã. É o versículo 21, irmãos. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Eu entendi o que nós estamos falando sobre julgamento, que muitas vezes nós costumamos julgar, né, os outros. E qual é o meu testemunho diante de mim mesmo? Que testemunho eu estou dando? Que às vezes, muitas vezes, nós julgamos as pessoas, né? E o que você está fazendo? Entendeu? Correto. Outro detalhe interessante. Qual é a ideia central desse texto, além do que a irmã apresentou? Me ajudem. Coerência. Não é isso? Coerência.
Eu vi o princípio da coerência ali dentro. O que é uma pessoa coerente? Vive o que mesmo, irmão? Fala, ensina, prega. Judite quer falar, por favor. Tem um provérbio que diz assim: aquilo que você faz soa tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo escutar aquilo que você está me falando. Poxa, eu acho que é bem propício. Porque irmãos, às vezes nós falamos, mas não vivemos. Aí está. Por que Jesus falava com tamanha autoridade? Por quê? Porque ele era coerente. Ele era coerente. Olha, irmãos, começa isso em casa. Você pede para o seu filho ler a Bíblia, estudar e fazer o culto, mas você o que, irmão? Não lê, não faz e nem ora. Você ora ou pede para o seu filho ser equilibrado, gastar com parcimônia, com equilíbrio, mas você não tem controle, vai ao shopping ou ao mercado e compra tudo o que vê. Veja bem, coerência, Jesus, ele tinha credibilidade e autoridade porque ele era coerente, o que ele falava, ele, o que mesmo, irmãos? Vivia. Quantas riquezas tem esse versículo, esse texto aí? Alguma contribuição mais? Que tiraram do capítulo 2? Doutor Hugo, passa para ele aí também. Mais fora ele, depois uma outra colocação jovem, quem quer falar? Jean está se preparando para falar aqui, está bem. Quando você falou da questão de ser tocado, de ouvir a voz do Espírito Santo, deixá-lo nos convencer, no versículo 14, mostra isso de uma forma bem prática, né? Aqui na minha Bíblia ela tem uma linguagem um pouquinho diferente, mas com certeza traduz exatamente como está na sua também. Se um pagão que desconhece a lei de Deus, estão falando de uma pessoa comum, que nós não consideraríamos como um cristão ou um entendedor da verdade. Se um pagão que desconhece a lei de Deus consegue segui-la, mesmo ao menos por instinto, ele confirma a verdade dela pela obediência. Então, nesse versículo 14, mesmo um pagão aqui, né, que a gente consegue entender que o Espírito Santo age com todos. Sim. Independente dele ser um conhecedor pleno da verdade ou parcial da verdade, mas, como o pastor mais cedo nos disse, Deus ama a todos. Ele dá o entendimento do que é correto a todos. Então, existe essa verdade. E, então, nos traz uma responsabilidade maior ainda pelo fato de sermos conhecedor dela. Verdade. E, por isso, então, a obrigação, ou, como foi colocado agora há pouco, a coerência de praticarmos aquilo que nós conhecemos por ser a verdade. Doutor Hugo, coisa interessante. Pode passar para ali também, querido, à frente aí, tá? Veja bem, um ponto interessante que foi discutido. Porque os judeus se achavam guardiões, detentores do conhecimento da vontade de Deus. E dizia que os gentios não tinham nenhum conhecimento, nem a salvação é para ele. Aí ele diz, vocês desprezam a riqueza da minha glória, o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Nós falamos aqui, mas veja bem, o Espírito Santo, irmãos, nos leva a aceitar as verdades deixadas por Cristo, de que forma? Eu que conheço a Bíblia e sou adventista e batizado, por exemplo, ele atua comigo de que maneira? Veja, irmãos, ele atua de dentro para fora. Por quê? Porque quando me batizei, eu me tornei o que do Espírito Santo? A morada dele. Lembra que Jesus, ao ser batizado, disse, ele ouviu a voz do Senhor que dizia, este é o meu Filho amado. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de que mesmo? De pomba, e pousou sobre ele. O Espírito Santo atua dentro do meu coração hoje, de dentro para fora. Mas aqueles que não têm o conhecimento que eu tenho, ou que você tem, ou que outros têm, o Espírito Santo não atua no coração deles? Atua sim. É por isso que diz a Bíblia, eis que estou à porta e o que mesmo? Quem é que bate o coração do pecador? Dos que não conhecem plenamente a vontade de Deus, quem é? É o Espírito Santo.
Então, se ele manifesta o menor lampejo de interesse das coisas de Deus, o que vai acontecer? O Espírito vai entrar e vai transformar a vida dessas pessoas. Aí está. Olha, ninguém terá desculpa diante de Deus, que não teve a oportunidade de conhecer o que mesmo, gente? A salvação. Sabe por quê? Porque Deus se revela através das obras criadas, animadas e inanimadas, se revelou nos últimos dias pelo seu Filho, e eu e você temos a Bíblia Sagrada como expressa vontade de quem, pessoal? De Deus. Parabéns, Hugo, doutor Hugo, pelo conselho aí. Irmã, querida. Em complementação ao que ele disse, ao que o Hugo disse, do verso 13, o que acontece? Na ausência da lei, o Espírito Santo trabalha para a conscientização da lei, embora ele não tenha acesso à lei. Aquele conhecimento, né? Exato. E por que, então, que aqui no verso 9, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Por exemplo, no conhecimento da lei, nós, os judeus, e nós podemos dizer também que nós, adventistas, temos conhecimento e acesso à lei. Então, nós seremos julgados antes dos gentios. Porque maior responsabilidade é daquele que conhece e tem acesso à lei. Sem dúvida. E tanto na condenação quanto na aprovação, aqui no verso 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, ou seja, né, nós, conhecedores da lei, quando praticamos a lei, e nós seremos tão condenados primeiro, como também glorificados primeiro. Veja bem, qual é o conceito aí? Obrigado pela sua contribuição, querida. E não esqueça, irmãos, quem conhece, naturalmente tem um maior senso, ou maior grau de que mesmo? De responsabilidade. Escute bem o que diz a irmã White, é um pensamento que me acompanha há muito tempo. Nós seremos julgados pelo conhecimento que nós obtivemos, e por aquele que nós negligenciamos alcançar. Irmãos, isso é muito sério. Você e eu seremos responsáveis pelo conhecimento que temos, por praticá-lo, e se você conscientemente negligenciou obter mais conhecimento, e não obteve, ou por negligência, por acomodação, por indiferença, você será também, né, Deus, julgado. Os gentios, eles, de acordo com a visão judia, a visão judia, eles não, não tinha, achava que a lei de Deus, o conhecimento de Deus, mas vem cá, Paulo diz, os que cometeram o pecado e conheceram a lei, pela lei será o que mesmo? Julgado. E aqueles que cometeram o pecado e não tiveram o conhecimento de que mesmo? Da lei, serão também o que mesmo, irmão? Julgados sem o conhecimento da lei, porque todos nós temos dentro do nosso coração o discernimento do que é certo e do que é mesmo, irmãos? É errado. A própria natureza nos ensina, então todos nós diante de Deus seremos responsáveis. Queridos, quantas mensagens aprendemos deste relato? Sim ou não? Sim. O desejo, agora faltam 5 para uma, que é o próximo horário. Nós precisamos, irmãos, primeiramente aqui, orarmos por um motivo específico. Orarmos por uma necessidade. E temos na nossa agenda aí, por favor, cadê o meu papelzinho? Ok, vamos nesta hora o seguinte, irmãos, eu quero convidar todos vocês a cantar comigo, e depois vou pedir ao Humberto que faça oração intercessória, mas antes, vamos cantar Em Tuas Mãos, é o hino número 480, tá? Vocês três aqui, depois disso aí, ajoelharemos, e vamos juntos, então, orar, e depois de um amém, o Humberto fará uma oração, tá? Sentados, meus irmãos, viu? Em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar.
tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é a minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Eu estou em débito. Pode continuar tocando, Humberto, um pouquinho só. A gente vai ouvir o texto que mais chamou a atenção, o Jean. Ele já tinha preparado, guardou. E vamos ouvir que texto e que mensagem chamou a atenção. E depois, vou pedir a Nayara e o Humberto. Nayara fará uma oração e depois o Humberto concluirá. Tá certo? Eu achei interessante o versículo 23, fala assim: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, fica bem claro aqui que às vezes nós, como cristãos, a gente é arrogante, né? E achamos que as outras pessoas não entenderão ou não entenderiam a palavra, ou até mesmo damos o exemplo errado para as coisas, e essas pessoas, elas tendem a falar mal da gente, da nossa igreja. Então o nosso exemplo e a nossa conduta faz muita diferença para você alcançar as pessoas. Então acho que é importante esses dois versos aqui. Parabéns, Jean, sem dúvida. Tem alguns que estão guardando os mandamentos de Deus, que estão na igreja, mas estão que mesmo, irmãos? Perdidos. Já ouviu há um sermão, perdidos dentro de onde? O filho, ou melhor, eram dois irmãos, o pai pródigo, o filho pródigo. Fala muito do filho pródigo, mas o filho mais velho, ele estava perdido aonde, minha gente? Dentro de casa. Irmãos, tenhamos cuidado, porque podemos também estar vindo para a igreja, sentando nos bancos da igreja, que nenhum de nós façamos parte dessa estatística naquele dia da volta de Jesus. Que todos nós aproveitemos esse tempo hoje para organizar a nossa vida, o nosso coração, estar pertinho de Deus. Foi muito bom esse bate-papo aberto aqui agora, sabe, de um texto, de um capítulo da Bíblia, que traz tantas lições e com visões diferentes também. Nayara, Humberto, vem aqui, vamos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Depois de um amém, a Nayara começa a orar e depois Humberto conclui. O motivo de oração é milagres reais, tá? Maravilhoso Deus, grandioso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui na Tua casa para adorarmos e engrandecermos o Teu nome, Senhor. Queremos agradecer porque nós temos a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos, Senhor. Hoje nos acordou, nos dando mais uma oportunidade de vida e principalmente hoje, um dia especial, onde nós podemos abrir mão das nossas coisas para adorarmos o Teu nome, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja presente em todos os momentos que nós estivermos aqui na Tua casa, Senhor. E nos abençoe, Senhor, porque nós estamos aqui ansiando por
mudanças, transformações na nossa vida, Senhor, que muitas vezes somente o Senhor conhece o que cada um passa. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor transforme a nossa vida de uma forma que nós não consigamos voltar ao que éramos antes, Senhor. E que as pessoas possam ver que o Senhor faz milagres nos dias de hoje, milagres visíveis, milagres reais na vida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Continuando em Tua presença, Senhor, estamos orando nesse momento por milagres reais em nossa vida e na vida dos outros também. Quero iniciar agradecendo, em nome da igreja, pelo maior milagre que fizeste em nossas vidas, nos trazendo aos pés de Cristo e nos fazendo confessá-lo como o Senhor sobre toda a terra nesse instante. Esta casa de oração, esse local está aberto a todos os povos, é composto de pessoas que um dia foram trazidas das diferentes situações da vida aos pés de Jesus, e por esse milagre desde já lhe agradecemos, Senhor. Mas há situações na vida em que possivelmente possamos não ver ou desanimar, e os milagres, eles estão prontos a serem feitos, porque Tu tens feito muitas coisas pelo Seu povo no passado, e fará agora e também no futuro. Há alguém com algum pedido especial aqui, Senhor Deus? Milagres que são contra a ciência, coisas que ninguém pode explicar, somente Tu podes fazê-lo. E é pela fé que depositamos por meio de Jesus, que acreditamos que Tu podes resolver um problema, uma situação específica da nossa vida. E assim nós entregamos o meu irmão, a minha irmã, os visitantes, aqueles dos nossos caderninhos de oração, para que perseverem, porque Tu abres os mares, Tu podes fechar a boca de leões, fazer tantas coisas, Senhor Deus. E esses milagres já aconteceram e têm acontecido na nossa vida. Peço para que possamos sentir esse poder, essas manifestações que acompanham aqueles que têm o nome de Jesus em suas vidas, para que possa ser um sinal da brevidade da Sua volta, um sinal do Santo Espírito atuando na vida de cada um. E sabemos que isso é necessário. Por isso, Deus, humildemente, não que haja algum mérito em nós, não que sejamos específicos, melhores ou quaisquer coisas diferentes do mundo, mas a única coisa que nos diferencia é um sangue derramado em nosso favor. É nesse nome poderoso que eu peço por cada um e por mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, fique em pé um pouquinho aí você agora. Levanta o braço, faça aí um exercício, Humberto. Ou melhor, Décio agora. Tenta respirar profundamente aí. Aguarda um dia. É o 501. Em pé cantemos. Vem cá, meu cantor. Introduz novamente, vamos lá. Isto. Jean, você canta. Aguardo um dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos sem susto ou temores, entre crianças a correr, a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas
150. 150. Pode ser de pé, o último em pé, para a gente ficar um pouco mais espertos aí, acordados, né? 150. Não desistir. Esse é o nosso compromisso, hein? Não desculpa. Bem sei em que triste te senti, sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Só os homens, hein? Cadê os homens? Só estou ouvindo o pastor Chiquinho aqui. Muito bom. Agora as belas vozes das mulheres. Muito melhor, viu? Bem firmado. Todos num só coro. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Não desistir, Ele virá. Amém? Podem se assentar.